Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu espero que sim. Entrando aqui agora numa livezinha surpresa, porque eu fiz um post essa semana que falava sobre o nosso dedo podre, né, para os relacionamentos e onde é que começa esse movimento, né? E aí teve um monte de perguntas, gerou um monte de vucu-vucu, né? E eu achei legal parar um pouquinho e tracei aqui um mapa mental, gente, daquele jeito, para organizar os pensamentos, para eu ter para onde ir e sempre voltar, porque senão a cabeça vai crescendo, 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 é muita informação. Oi, Equilíbrio e Paz, seja bem-vindo, queridos. Eu não tenho nem a pretensão de que entre uma galera aqui a essa hora, são quase o que, meia-noite, né? 11h30, por aí, porque vésperas de evento, dia 4, né, tem a cerimônia constelar de Cacau, cujo tema é relacionamentos, e a gente está aí na organização, nos corres, nos atendimentos, com a mesa, com as constelações, né, um monte de portal aberto que não encerra nunca, e aí a gente nesse flow. Tava aqui, finalizei agora o rezo da Lilith, né, dessa lua minguante. Agradeço a todo mundo que enviou aí seus pedidos de oração e vocês estavam lá conectadas com a gente nesse movimento. Pode ter um gato aqui agora, vai passar pelo rolê e pode derrubar a câmera, inclusive. Se derrubar, a gente volta, tá? Mas queria falar então, começar a falar um pouco sobre esse padrão do dedo podre e por que é que isso mexe tanto com a gente, né? Por que é que a gente olha e fala assim, da onde é que vêm os nossos padrões relacionais, de fato, né? E aí eu consigo enxergar basicamente duas origens. E eu trabalho há 12 anos com terapias quânticas, psicanálise, inteligência sistêmica, com programação neurolinguística, né, a PNL, com hipnoterapia. 12 anos nesse rolê de mentoria e de inteligência sistêmica faz a gente perceber alguns padrões que surgem, né, que são identificados ao longo desses todos esses atendimentos, né? Tem gatinho rolando por tudo quanto é lado aí, os levadinhos da estrela que essa hora estão piscando, né? Vamos lá. Começar a falar um pouquinho, né, das nossas fases etárias, assim, né? Para onde a gente está olhando nos períodos, né, da construção da nossa psique, né? De 0 a 7 anos, a gente está olhando para o rolê materno. Tem todo aquele envolvimento com a mãe, né? A mãe tá ali, tem a coisa da amamentação, que é um momentinho, né, muito especial entre mãe e filho. Teve todo o rolê da gestação, né? Tem aquela coisa do reconhecimento da voz, do reconhecimento das emoções, que é o primeiro corpo, né? Depois do corpo físico que está sendo aligerado, o corpo emocional é o primeiro a ser construído, né? O cérebro é um dos últimos, né, para ter acesso a um corpo mental. Ele é um dos últimos a serem construídos, né, dentro ali do período de gestação. Só um minutinho que as coisas podem ficar transtornadas aqui, que o Theo tem só 10 quilos, né? Então, de 0 a 7, a gente está olhando para a fase materna, né, para aquela identificação com a mãe. De 7 a 14, a gente está olhando ali para identificações com o pai, né? E o pai é o ser que, além de dar a semente da vida, né, ele introduz a gente no mundo com segurança, né? Nesses períodos, a gente tem a tendência a absorver como verdade tudo aquilo que a gente vê acontecer na nossa casa com os nossos primeiros amores, que são pai e mãe, com a sua presença ou as lições que a ausência traz, né? Então a gente olha para as relações nessa fase de 0 a 7, principalmente, são originadas todas as nossas 5 dores existenciais. E quando eu falo de dores existenciais, eu estou falando de rejeição que começa ainda dentro do útero, né? Se a mãe está ali passando por algum processo desafiador, né? Se uma mulher está ali passando por todas... Oi, meu amor. Está ali passando pelas suas questões
como mulher, independente de ser mãe, né? De repente a gravidez veio num momento em que não dava para ser, estava passando por um momento de escassez, ou isso vai colocar em risco seu emprego, ou o relacionamento não estava tão estável. Milhões de motivos, se a gente sai do rolê de olhar a mãe como mãe e entra no rolê de entrar para olhar a mãe como mulher, a gente percebe que muita coisa pode ter acontecido para o feto sentir o útero como um lugar inóspito, né? Até biologicamente, quando a mulher está passando por medo, por descargas hormonais profundas, a gente percebe uma diminuição do fluxo sanguíneo. Então o feto ele ali se sente rejeitado e ele fica quietinho, fazendo o mínimo possível de movimento e de esforço, né? Para não incomodar e para não sentir também esse incômodo de volta. A dor do abandono, que é uma marca de abandono, não necessariamente, vou usar uma metáfora aqui, Moisés descendo o rio na cesta para ser encontrado pela rainha do Egito, né? Uma criança que é deixada na roda dos excluídos antigamente, ou uma criança que foi entregue para adoção, para ser criada por alguém, por infinitas possibilidades. Quando a gente fala aqui de abandono emocional, são marcas e imprints emocionais de abandono, né? Eu posso ter sido esquecida na porta da escola, sei lá, por 10, 15 minutos, mas eu como criança, olhando todas as outras crianças sendo acolhidas pelos seus pais, tendo a mochilinha retirada, recebendo um saquinho de pipoca, entrando ali no carro ou pegando ali o ônibus e eu ficando para trás, me dá uma marca de abandono. Se eu tenho uma necessidade emocional que não é atendida, isso me dá uma marca de abandono. E quando o bebê que está ali naquela fase da amamentação ainda, se eu estou ali, sei lá, com algo na minha vestimenta está me incomodando e eu como bebê eu só sei chorar para me comunicar de qualquer forma, né? Eu choro, 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 a mãe tá ali tentando de tudo, bota uma madeira, tenta uma fralda, tenta um negócio, te aquece mais um pouco, você tava com calor, faz de tudo e não consegue atender, você vai criar uma marca emocional de abandono. Tem gente ali, mas ninguém está entendendo a minha necessidade. E a gente leva essa marca de abandono adiante. Assim também, ai meu amor, seja bem-vindo. Assim também como a marca da traição, né? E a traição é um momento em que a nossa sexualidade biológica, e percebam que não cabe sexo na história, na vida de nenhuma criança, não é disso que eu tô falando. Estou falando que biologicamente, a partir ali cerca de uns 3 anos de idade, a gente começa a sentir aqueles choquinhos, né? A criança começa a se roçar em tudo quanto é canto, porque o corpo dela está sendo preparado para a sexualidade, biologicamente falando, e não significa que tenha que ter sexo nessa idade. Em absoluto, não vamos distorcer os fatos, né? Só realmente o corpo está sendo preparado para a sexualidade, que ele vai viver lá na frente, no momento certo. Nesse momento eu começo a perceber o mundo em pares. Eu começo a perceber que o papai tem a mamãe, ou o papai tem um outro papai, ou a mamãe tem uma outra mamãe, né? Ou o tio e a tia. Independente das conjugações, né? Das combinações de gênero que existem hoje, eu percebo que o mundo funciona em pares e que eu tô sozinho. E quais são os meus primeiros amores? Pro menino, a mamãe, para a menina, o papai, e aí eu vou olhar para isso e todos os dias eu sofro uma marquinha de traição, porque eu posso ser a princesinha do papai, eu posso ser o príncipezinho da mamãe ou de ambos, mas quando a gente vai dormir eu tô sozinha. Quando eles vão sair para jantar, eles me deixam com alguém, né? Ou com o vovô, ou com uma vovó, ou com alguma rede de apoio, ou com alguma pessoa que vai tomar conta de mim naquele dia. E ali fica uma marca emocional de traição. Depois a gente vai para outra marca. Aninha, seja bem-vinda, meu amor. A gente vai ali depois para uma outra marca, que é a marca da manipulação. Eu sou aquela criança que eu tô tentando ali fazer o meu melhor e todas as vezes que eu faço algo legal, eu sou super incentivada, eu ganho várias estrelinhas e sou incentivado a fazer cada vez mais. E isso vai criando uma dor que é uma dor de manipulação, porque no meu inconsciente eu entendo que quando eu não faço a gracinha que eu espero, que quando eu não falo aquela frase legal, que quando eu não correspondo à expectativa, né, dos adultos, eu não tenho valor.
e essa é uma dor de manipulação. E a última dor, e eu tô falando muito brevemente sobre elas assim, né? Porque senão isso aqui vai ficar um negócio enorme, mas é pra gente ter essa consciência de quais são as dores e como é que essas dores reverberam lá nos nossos relacionamentos, tá? É uma aulinha sem pretensão de ensinar muita coisa, mas para trazer clareza sobre, tá? E a dor da humilhação. Chega um momento em que a gente está ali super precocezinho, aprendendo a falar, ali super descolado e tal, e aí os pais acham que está na hora da gente desfraldar. Sendo que tem um tempo biológico que o seu corpo, Silvia, meu amor, seja bem-vinda. Tem um tempo biológico em que o seu corpo vai estar preparado para controlar os esfíncteres que controlam o xixi e o cocô, por exemplo. Né? E quando os pais desfraldam a gente antes da época, porque a gente é muito espertinho e a gente está falando de um mecanismo mental, dentro da mielinização ali da nossa medula, tem um tempo para isso acontecer. E aí, se tiram a minha fralda e eu tento segurar ali com a minha bundinha, né, o fluxo do xixi do cocô, e que eu borro a minha calcinha ou a minha cuequinha, eu me sinto humilhado. E a partir daí eu vou segurar tudo o que me acontecer, eu vou ser uma pessoa que aguenta. Eu vou segurar toda a bosta do mundo, de fato. Né? E desculpa o termo, mas o papo aqui é muito reto, né? Então, as 5 dores existenciais que a gente está falando: abandono, rejeição, manipulação, humilhação e traição, elas são um dos braços que vão refletir no dedo podre nos nossos relacionamentos lá na frente. O outro braço tem a ver com o que a gente modela, o que a gente observa e absorve ou repele dos relacionamentos dos nossos pais, do que a gente via acontecer e que até a gente ir para o mundo, e isso acontece na terceira fase da nossa psique, que é dos 14 aos 21, quando a gente começa a olhar para o grupo e questionar o que a gente recebeu de mãe, questionar o que a gente recebeu de pai, para depois dos 21 a gente ter maturidade para escolher qual vai ser o nosso caminho. E aí, curiosamente, quando chega no final dessa fase, vem o primeiro retorno de Saturno para você desconstruir meio que a torre do tarô, desconstrói a porra toda para você entender quem é você nessa história e vambora correr atrás de identidade, né? Vou voltar aqui, foi para isso que eu fiz o mapa mental, porque senão eu saio divagando. Quem me conhece sabe que eu começo falando de um negócio, daqui a pouco tô falando de outro, daqui a pouco falando de outro. Sempre volto, mas tentar ser o mais objetiva possível, né? Então, dores existenciais, um braço que escolhe relações, dedo podre, o outro, um modelo que a gente vê no relacionamento. E aí eu preciso falar de alguns movimentos que acontecem com a modelagem dos relacionamentos dos nossos pais. Né? Tem um relacionamento dos pais que é perfeito, né? A gente nunca viu os pais brigando. O modelo paterno é aquele modelo maravilhoso de força, de provisão, de sucesso, de impulso, de movimento, de ação, de acolhimento. E isso, mas Isa, pô, se eu tenho um modelo desse, cara, não tem nada o que reclamar da vida. E realmente não tem, porque o nosso objetivo, pela ótica sistêmica, é a gente receber dos pais exatamente o que a gente recebeu, ter ali a aceitação de que o destino ele foi exatamente como ele foi e que trouxe as ferramentas que precisava para a gente entrar no nosso rolê e ter permissão de fazer as nossas escolhas, né? Só que quando você tem um modelo que é perfeito demais, você imagina que talvez seja difícil encontrar um modelo que supere esse molde de perfeição, né? Primeiro movimento, aceitação, porque era tudo muito bom, tanto para o papai quanto para a mamãe, tá? A gente leva essa metáfora para os dois ali, né? E nesse modelo muito perfeito, ninguém se encaixa. Vou viver inúmeros relacionamentos e não vou deixar ninguém ficar porque não são bons o suficiente, tá? E aí, qual é a minha tendência? Escolher pessoas que são aquém e ter um puta padrão de rigor. Esse é o primeiro modelo de aceitação.
O segundo modelo de aceitação é: as relações não eram perfeitas, como a maioria delas não é. A gente não tomou conhecimento, basicamente, do que acontecia. Ou a gente tomou como verdade, cabelo, gente, tá maravilhoso, mas caindo na cara. A gente tomar como modelos de realidade coisas que não são tão legais assim, mas eu sempre vi acontecer. Se eu tenho um modelo abusivo, sei lá, gera ali restrições financeiras, tá? Um pai que era provedor e mantinha ali a mãe meio encarcerada. Eu estou falando de uma época, uma década de 70 e 80, considerando a minha geração. Vamos tentar traduzir isso dentro da ótica do dia de hoje, né? Assim, é um abuso que cerceia possibilidades. Quantas mulheres eu conheço ao longo desses 12 anos que já tinham acabado um casamento, mas não puderam se separar porque não tinham a sua independência financeira. Até começaram um relacionamento, com emprego, com independência, nananã, e com o tempo foi fazendo escolhas pela família, foi ficando dependente e aí se mantém ali numa postura restridora, né? Mas esse não é o cerne da questão. O grande cerne da questão aqui é a gente falar de modelos que eu vi acontecer, que poderiam ser padrões abusivos, explícitos ou não, e que me mantinham ali acreditando que estava tudo certo, porque foi a forma como eu fui criado. E minhas primeiras manifestações de amor trouxeram esse tipo de visão e eu não vejo nenhum problema nisso. Quantas pessoas eu conheço também que sofreram relacionamentos abusivos e que não conseguiam perceber o abuso, porque isso já vinha lá de trás, já via acontecer lá em casa e eu não tinha noção sobre isso. Então, esse padrão de aceitação eu acolho exatamente o que era e eu reproduzo o que era. O próximo padrão, ele é o padrão da rejeição. Eu via o que acontecia, eu tomei partido. E assim, pela ótica sistêmica, nenhuma criança deveria ter acesso às informações do casal, né? Pai e mãe. Seja ele composto como for, né? Por quê? Porque tudo aquilo que eu tomo ciência, automaticamente eu tomo partido. Falo pra vocês assim, eu tenho uma Xuxinha. Muitos vão falar, nossa, Xuxinha é super funcional, essa Xuxinha de cetim maravilhosa, ela não marca o cabelo, ela prende. E outros vão dizer, meu Deus do céu, que coisa cringe, que coisa brega. Usar Xuxinha essa altura do campeonato, tinha que ter alguma coisa que fosse super discreta para poder passar, mas aquela usar uma Xuxinha desse tamanho. Você tomou ciência, automaticamente você escolhe um lado. E falar sobre isso numa época como hoje, né, em que a gente está vivendo tanta polaridade, né, dualidade, ela sempre existiu, ela é uma lei universal, existe luz e sombra, noite e dia, yin e yang, tá tudo certo. A questão da polarização é porque a gente está muito separado de quem realmente a gente é, de realmente quais são os nossos valores no rolê, né? Mas voltando, criança que toma ciência de um BO, um problema que está acontecendo com os pais, ela vai tomar partido sempre do mais fraco e nesse momento já existe uma desordem do seu lugar de poder. Eu já acho que eu sou maior do que a minha mãe, eu já vou comprar um barulho contra o meu pai ou vice-versa. Não tem lugar de escolha aqui, né, de predileção aqui, eu estou trazendo exemplos. E é importante a gente entender que tomei ciência, tomei partido do lado mais fraco e isso me tira do meu lugar de poder e eu vou carregar um peso que eu, como criança, não suporto. Uma premissazinha para a gente ter essa consciência, né, do que está acontecendo. E aí, nesse momento, tudo aquilo que eu rejeito aqui no mental e aqui no emocional, o universo ele é tão sábio
que se você rejeita algo que vem dos seus pais, que não faz sentido para você, mas você julga ou toma partido, ele vai fazer você viver essas experiências, repetindo o padrão que você rejeita, para que você sinta na pele a empatia. É um conceito que é difícil da gente entender, mas que eu vejo se repetir há 12 anos no consultório, né? E aí pode não ser verdade absoluta nenhuma, mas Bert Helling, desde a década de 70, tem aí mais de 40 anos, né, de estudos e de vivências sobre isso, inúmeros consteladores famosos e renomados também, né? Tudo aquilo que a gente vê se ser rejeitado, a gente vê essa repetição de padrão, porque o universo vai te jogar ali na força, na marra, sobre empatia. E como é que eu transfiro isso para as relações? Aquilo que eu rejeitei que meu pai fazia com a minha mãe ou minha mãe fazia com meu pai, eu possivelmente vou escolher num parceiro para entender a perspectiva de quem não saía ou a perspectiva de quem mantinha, né, ali sob a forma de abuso, do abusador ou do abusado. Falei então das dores existenciais, falei dos padrões de aceitação, o relacionamento perfeitinho, o relacionamento que não é tão perfeitinho assim e eu assumir, e aquilo que eu rejeito. Thaisa, mas como é que isso se manifesta, né? As dores existenciais, elas criam um movimento interno e tudo aquilo que eu vibro por ressonância, imã e espelho. Gosto sempre de trazer essa metáfora, né? Aquilo que eu vibro dentro de mim é um imã. Vai ficar emanando essa vibração no universo. E vai atrair para mim situações semelhantes ao que eu vibro como um espelho. Eu vou me ver. Já que é difícil para eu enxergar isso conscientemente sozinho, os relacionamentos são a escola perfeita. Eles vão atrair por vibração para que eu possa me ver nesse espelho relacional e entender que o que eu critico no outro, que é difícil de lidar com o outro, está em mim. Né? Não é um rolê fácil, eu sei, mas eu estou sugerindo uma perspectiva de verdade que pode ser um interessantíssimo ponto de vista para a gente mexer. Né? E aí vocês percebem que tem muitas questões que vão além da consciência, né? Thaís, eu tô tomando consciência hoje sobre isso, mas e aí, como é que eu faço, né? Eu, Isa, nesse tempo todo de trabalho, eu gosto muito de agir com uma pegada terapêutica que passe por 5 fases, porque eu acredito que consciência é remédio até a página 5, né? Vou dar um exemplo. Eu tenho consciência que comer glúten inflama o meu corpo. Mas eu não posso ver uma pizza. Ou eu não posso ver um pãozinho francês. Ou eu não consigo dizer não para uma massinha que colocam na minha frente. E aí eu vivo com o corpo inflamado. Eu tenho consciência, mas essa consciência sozinha, e ela está num campo mental, não é suficiente para reverter um processo que tem um impulso interno, tá? Dei um exemplo basicão aqui do glúten. Porque existe uma ponte, e eu vi o Matheus Macedo do Vida Veda falando sobre isso, e peguei assim como exemplo, porque é incrível, eu agradeço demais ao Vida Veda assim, por toda a clareza que eles me trazem, e estou cruzando essa ponte, né? Que existe essa ponte entre coerência, aquilo que eu faço é exatamente aquilo que eu tenho consciência, e a consciência. Eu tive consciência agora, eu vou ter que cruzar a ponte, e na minha perspectiva, a ponte tá rota, é uma ponte de corda com madeira velha no meio das árvores, tipo arborismo. É meio que isso sem equipamento, né? A gente tá sempre ali cruzando a ponte, às vezes vai romper um negocinho, às vezes vai ter que dar 5 passos para trás antes de dar uns passos para frente. Vai acontecer um rolê desafiador ali, porque entre a consciência e a coerência tem um rolê, tá? Então, para mim, consciência é remédio até a página 5. Então, a gente mexer num nível mental,
a gente mexer no nível emocional, né? Tem coisas que eu acredito que geraram reatividades emocionais que eu não controlo. Se eu acredito, por exemplo, que todas as pessoas vão me trair, eu vou ter uma emoção que vai fundamentar essa minha crença. Eu vou viver numa defensiva emocional, porque eu já parto do princípio que todas as pessoas que se aproximarem vão me trair. Como isso pode ser desafiador, você viver numa eterna defensiva, não deixar ninguém se aproximar. Oi, meu amor, seja bem-vinda, Thelminha. Todas as pessoas que vão se aproximar vão acabar me traindo, mas a minha emoção, ela não tem esse filtro do que é certo e do que é errado. Aquilo que eu acredito se torna realidade como uma profecia autorrealizável, né? E aí, mental, emocional, o energético, a vibração dos meus chakras, aquilo que eu acredito. Se eu estou vibrando no medo, eu vou ter aqui uma tendência também à defensiva. Se eu estou vibrando na alegria, na expansão, eu vou atrair mais disso para mim. Se o meu corpo energético está vibrando naquilo que eu acredito, naquilo que eu reajo, e essas duas crenças aqui não estão me favorecendo, o meu energético vai estar alinhado com eles do tipo fechamento. É um circuito, né? Depois de mexer no mental, no emocional e no energético, eu parto para o espiritual, né? Existem forças que são maiores do que a gente, independente do que você acredite como religião. Eu aqui não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Espiritualidade é você acreditar que você não está sozinho aqui, que existe pelo menos uma inteligência maior que criou todas as coisas, que o corpo onde você foi gerado, o ventre da sua mãe, é uma máquina divina e perfeita que foi criada por alguém que não foi um homem, né? Tudo que existe na natureza ao nosso redor tem uma sabedoria muito anterior à nossa existência aqui. Você está aqui, uma fagulhazinha desse tamanho de passagem. Olha o que existe no universo, né? Vamos pensar só aqui em Via Láctea, né? Você vai olhar aqui para cima e você vai ver que existe construções muito maiores do que você poderia imaginar. Então, mesmo que você seja completamente... Oi, Beatriz, seja bem-vinda, meu amor. Mesmo que você seja completamente cético em relação à religiosidade, como espiritualidade, existe no mínimo uma força, uma inteligência muito maior, criadora de todas as coisas. E aí a gente se alinhar com os fluxos do universo. Eu gosto muito de usar a mãe natureza. Eu sou uma pessoa universalista, eu acredito em todas as manifestações da natureza e em todos os nomes que atribuem a esses arquétipos, né? Seja numa mitologia iorubá, por exemplo, Yansan, Senhora dos Ventos, e essa mesma energia, ela é nomeada de outras formas, com outras forças, em outras mitologias, em outras religiões, né? Você encontra, por exemplo, uma força tríplice, né? A energia da Santíssima Trindade. Você encontra em todas as outras religiões, ou pelo menos nas literaturas onde eu já passei, uma força ativa, passiva e neutralizadora. Você encontra a deusa tríplice em escritos e estruturas, né, pagãs, consideradas pagãs, né, sabedoria aí do velho mundo. Você encontra isso no hinduísmo, como Brahma, Vishnu, Krishna. Você encontra isso na filosofia egípcia, né, Brahma, Isis, Horus e Osíris, os criadores, né, do universo, que é somente uma força ativa, passiva e neutralizadora, a mesma força do triângulo isósceles, a matemática da ciência. Então, eu sou uma pessoa que eu acredito e identifico todas essas energias em inúmeras religiões e nesses arquétipos que trazem poder e que traduzem isso sem precisar estar entrando em todo esse rolê filosófico, literário, mitológico, enfim. Mas o fato é, tô falando, né, as abordagens que eu faço de cura, porque eu acredito num circuito. Se eu tenho uma dor muito profunda, como uma dor existencial de abandono, eu posso tomar consciência sobre ela, que isso ainda não afeta completamente meus relacionamentos, eu posso passar a me observar, mas eu não controlo a reatividade, que está num nível emocional. E eu ainda vibro nessa dor de abandono, porque eu não encontrei a origem dela. Passo por esse espiritual, qual é o fluxo que me permite
entender como isso veio acontecer na minha vida e ter misericórdia e compaixão pelo meu processo para poder liberar isso, em quem é que eu me fortaleço, né? Como é que eu vejo acontecer lá fora, que eu sou parte de um todo muito maior e que eu não sou vítima do mundo, não sou vítima de nada, né? E por último, o ancestral. E no padrão ancestral, você imagina que nós tivemos uma longa linhagem de homens e mulheres, através dos quais a vida veio passando para chegar até o ventre da minha mãe e a semente do meu pai, para que juntos eles pudessem me dar a vida e eu fosse 50% cada um deles, né? E esses homens e mulheres, você imagina que avós são 2 de cada lado, bisavós são 4 de cada lado, trisavós são 8 de cada lado, tetravós são 16 de cada lado, pentavós são 32 de cada lado. Você imagina essa galera toda, suas experiências, as suas vivências, o seu modus operandi de sobrevivência e seu modus operandi relacional. Essa galera toda foi criando um jeito próprio de se defender das ameaças, construir as coisas. Recebemos dele a força, mas também recebemos formas que eles encontraram de desvio do amor, quando tem um trauma muito forte, quando tem uma violência muito forte, quando é submetido a energias externas de guerra. Imagina a galera, por exemplo, que está vivendo lá, o que está sendo visto na Ucrânia. A quantidade de mulheres que estão sendo abusadas, a quantidade de gente que perdeu a casa, deixou tudo para trás, a quantidade de gente que se perdeu da sua família, isso tudo cria uma marca na história. Mas o amor, ele sempre vai dar um jeito de continuar, mesmo que seja de uma maneira distorcida. E ele vai continuar se repetindo ali como um padrão adoecido até que você olhe para aquela dor, reverencie aquelas vidas, reverencie o que aconteceu ali atrás para poder liberar. Então eu chamo a constelação de uma técnica, uma terapia breve, muito eficiente para tirar um fio em curto da tomada, com o qual eu estou vibrando através de um sintoma que não me permite ir adiante. Por exemplo, agora dia 4/6, eu vou facilitar uma cerimônia com a medicina do cacau, que ela foi especialmente planejada para a questão relacionamentos, né? Porque é uma forma da gente acessar um portal. Eu não estou prometendo numa cerimônia resolver a sua questão relacional, mas eu estou facilitando o seu acesso a um portal de cura, junto com uma egrégora forte, pessoas reunidas com a mesma intenção, com a medicina do cacau que abre o coração, que te permite sentir, que te permite acessar a sua essência, que é divina e perfeita, e que está ali cheia de cascas como uma cebola. Sabe, o miolo da cebola é a tua essência, e várias cascas estão ali encobrindo quem você é a partir de traumas, as dores existenciais que foram jogadas ali em cima, e todas as recorrências dessas dores existenciais que foram lançadas ali em cima. O objetivo da Cacau, ela abre o nosso coração para a gente sentir quem a gente é, para sentir qual é a nossa verdade, para se permitir acessar emoções profundas. Eu aproveito esse flow que a Cacau traz e a gente entra com dinâmicas constelares que permitem que você acesse essa energia ancestral, para entender, para sentir que existe um bloqueio e aonde existe um bloqueio ruim de tudo, com o coração aberto, você vai sair com um mega diagnóstico de para onde você precisa olhar para melhorar suas relações. A partir daí, você já mexeu na consciência, você já mexeu na sua emoção, Cacau já abriu as suas emoções. Você já se percebeu, Bruninha, meu amor, que saudade, seja bem-vinda. Você já percebeu as suas emoções, você já está mexendo na sua energia, porque o Cacau já entrou, já está ali vibrando com você, a gente está na força do canto, a gente está na força da exaltação, a gente está com uma egrégora formada ali, um grupo elevando a mais alta vibração, então a tua vibração também já mudou e as frequências são níveis que você acessa de cura. Junto com uma egrégora espiritual também, a força da Cacau, que é uma deusa da terra, da abundância, é uma deusa também da fertilidade, né? É uma deusa que mexe também com toda essa energia
criativa e criadora de todas as coisas, que é a nossa energia sexual, que é a nossa libido. Tá tudo preparado para você germinar novas sementes, né? E junto com a dinâmica constelar, você vai acessar a ancestralidade. Então, assim, é um mega portal entre a lua nova, onde a gente está plantando novas sementes, com a iminência da lua crescente, para já nascer expandindo ao mesmo tempo, né? Para que você consiga olhar para as suas relações de uma maneira diferente. Estar com outros buscadores da luz te permite sentir a força, né, de que você não está sozinho, de que você não é o único e que esse portal está sendo utilizado com toda a sua potência. É um dia de terra vermelha, então é um dia da gente plantar as nossas sementes na terra, e nesse dia a gente vai fazer o plantio de 5 mudas de cacau, honrando os 5 elementos: terra, água, fogo, ar e o éter, que é essa energia espiritual ou essa energia de Pachamama, energia da natureza. Depois a gente tem uma pausazinha, a gente confraterniza, um catering com a Julia Piffer, vegetariano maravilhoso, para provar assim de que é possível a gente se nutrir sem dor, com muito sabor, com muita beleza e celebrando ali a vida por estarmos juntos, né? Vamos passar por uma cerimônia do fogo, onde a gente vai poder ali elevar o nosso rezo e pedir para esse avô fogo, esse elemento que transmuta, que purifica, que aquece, que permitiu a sobrevivência da nossa espécie, né? Nos protegendo, nos iluminando, protegendo de predadores, né? Pedir para esse elemento tão poderoso que forja também o nosso caráter, transmute tudo aquilo que a gente está desapegando, né? Além disso, depois desse intervalo dessa confraternização, a gente vai ter ainda 2 constelações xamânicas que as pessoas estavam pedindo muito, que desde fevereiro de 2020, antes de fechar tudo com a pandemia, a gente não realizava. Então a gente está voltando e numa terra encantada, numa terra mágica, onde moravam, né, os povos originários. Ali é uma terra indígena, aos pés da Pedra da Gávea, num barracão gigante, ao lado de pedreiras, bem no meio da floresta, assim, poder viver todo esse movimento nos braços, né, da mãe natureza, assim, junto com todo mundo. Que é uma puta oportunidade da gente acessar um portal para curar as relações, para a gente ter noção de quais são essas principais dores existenciais, porque elas estão aqui dentro. Se elas estão aqui dentro, o meu inconsciente vai ficar trazendo situações semelhantes repetidamente. A impressão que a gente tem é que as pessoas só trocaram de corpo. Deixei um namorado que era assim, assim, assado, daqui a pouco vem um outro que faz comigo exatamente igual o outro fazia. Só que não é o outro que faz com você. O outro está meio que a serviço da sua dor. Porque o universo vai lá, o teu inconsciente vai lá e fala: ela ainda não melhorou da dor do abandono. Vamos trazer mais uma história aqui para ver se ela agora se toca e se libera disso. Ela ainda não melhorou da dor da rejeição. Então vamos trazer mais uma história aqui para ver se dessa vez ela escolhe diferente. Vamos ver quando é que ela vai conseguir barrar aqui. Muitas vezes, fazendo aqui mesas radiônicas, a gente faz aqui esse trabalho. Quando a gente termina a mesa, eu falo que tem um movimento Walking Dead, né? Vem uma galera do passado brotando do nada, que é meio que o universo te dando um testezinho assim de: você falou que queria fazer diferente. Você está pronto para fazer diferente. E aí? Vai fazer diferente de fato? Então, assim, essa live era para trazer consciência sobre as origens do dedo podre. Falei da origem das dores existenciais, que são aquelas 5: abandono, traição, rejeição, humilhação e manipulação. Falei sobre os movimentos de aceitação e de rebelião, daquilo que a gente viu acontecer na nossa casa e como a gente manifesta esses rolês no nosso dia a dia, de como pode se desconectar. Um evento como o do dia 4 é uma mega oportunidade de você jogar um boliche emocional, espiritual, energético, como você quiser. Qual é o princípio do boliche? Você tocha a bola e ela vai acertar um pino central, e esse pino central vai derrubar vários outros. O objetivo da cerimônia do dia 4 é esse. Você pode participar da cerimônia integral, você pode participar só das constelações xamânicas, chegando um pouquinho mais tarde, lá pelas 5h30 da tarde, sendo acolhido com o coffee, com a confraternização e participando ali, se colocando a serviço da vida, porque você, além de trabalhar no campo do colega, além de conseguir observar as dinâmicas que podem acontecer no seu campo, você leva isso também para o seu campo e para a sua história familiar,
Fica aqui o convite, o link para inscrição tá aqui na bio do Insta. É tempo de agir. A Cacau chega para unir a gente. Ela estava pedindo terra e está fazendo aí todo esse movimento para ser acolhida na terra, numa terra muito especial, muito sagrada no Centro Terra Viva. Eu quero agradecer a todo mundo que está com a gente. Suzaninha, você chegou agora, amor. Vai ficar gravada a live. A gente está falando sobre relacionamentos, falando sobre o evento do dia 4. E eu conto com vocês, tá? Eu espero que esse conteúdo faça muito sentido para vocês. Parei aqui, parece que não tem nada, mas eu tentando resumir uma vida de experiências para passar de uma maneira objetiva, que às vezes eu viajo na batata porque é muita informação e é muita vontade de exponencializar a cura, que é a minha missão. Amo vocês, gratidão pela presença. Por favor, deixem seus comentários aqui, deixem perguntas que quando vocês se manifestam, quando vocês trazem dúvidas, quando vocês trazem exemplos, me incentiva hoje, no momento que eu estou aqui terminando de entregar algumas mesas, eu pare para poder gravar isso aqui para vocês, tá bom? Um beijo enorme, amo vocês, fiquem bem, é tempo de agir e vamos juntos.